A grande leva de imigrantes que chegou aos Estados Unidos no século XIX povoou o país de leste a oeste, fundou cidades, trouxe novos costumes e tornou-se parte essencial da história e do povo norte-americano. Em troca, a América lhes deu a oportunidade de fugir de guerras, fome e epidemias e construir aqui uma nova vida repleta de possibilidades. A sociedade e as leis norte-americanas mudaram muito desde então, e a entrada dos novos imigrantes tornou-se cada vez mais restrita. O programa de hoje vai mostrar essa trajetória e contar o que está por vir na nova reforma das leis de imigração. Planeta Brasil começa agora. Imigração já foi o tema de vários episódios do Planeta Brasil ao longo destes 10 anos de história do programa. Alguns brasileiros são referência neste tema, como por exemplo a Heloísa e o Marconi. Marconi, mais uma vez estou com você aqui. Como é que você tá, cara? Tudo ótimo. Beleza? Tudo beleza. Como anda a vida aqui? Muito trabalho, como sempre. Percebi que mudou de escritório, mudou de profissão também, ou não? Pois é, mais ou menos. Mais ou menos. Eu trabalhava na área de política, continuo trabalhando na área de política, mas agora mais no lado da comunicação. Eu sou chefe de gabinete da Agência Estadual para Imigrantes e Refugiados, que é um órgão do governo, e além disso eu sou diretor de mídia especializada do governador. Então toda mensagem que o governador quer levar na parte de assessoria de imprensa para a mídia imigrante, seja qual for a nacionalidade, tem que passar por mim. A Heloísa também trabalha diretamente com o imigrante através do grupo Mulher Brasileira, uma das maiores organizações sem fins lucrativos de assistência a brasileiros no estado de Massachusetts. E oi, Heloísa, é a segunda vez que você me dá entrevista. Mas não é a segunda vez que você está no Planeta Brasil, né? Nesses 10 anos de história do programa aí, você já participou bastante, não foi? Participei bastante, eu acho. Talvez mais 5 vezes. Você lembra de todos os assuntos que você já falou aqui ou não? Mais imigração. Se você for pega com um documento expirado, como o passaporte, o seu visto de permanência já expirou, é uma ofensa civil, não é crime. Estar nesse país indocumentado não é crime. É uma ofensa civil. Mas se você fraudou o documento, aí é crime. Marconi, você sabe que o Planeta Brasil está fazendo 10 anos esse ano? 10 anos? 10 anos. Meu Deus do céu, muito tempo. É muito tempo. E nesses 10 anos aí, o Marconi já apareceu quantas vezes no Planeta Brasil? Eu nem lembro, perdi as contas. Já perdeu? O rosto continua o mesmo. Tomara. Eu vou checar depois, hein, Marconi? Coloca um Photoshop lá, tá? Teve alguma dessas que te marcou mais, Marconi? Às vezes pelo tema ou pela fase da sua vida mesmo? Teve um bate-papo que a gente fez uma vez. É um tira-dúvidas. Tira-dúvidas, isso. E eu recebi muita ligação. A gente precisa fazer a diferença entre lei de legalização, reforma imigratória e desemprego. Na realidade, uma reforma imigratória não significa que os imigrantes vão ter emprego. Eles já estão trabalhando. O problema é que ele está trabalhando sem documento. Ele está recebendo menos do que o outro que tem documento. Então, uma reforma imigratória só iria regularizar a situação daqueles que estão trabalhando. Imigração é parte da história da Heloísa, do Marconi e dos Estados Unidos. Cerca de 20% de todos os imigrantes espalhados pelo mundo estão aqui, sem contar os seus descendentes. E entre eles está o imigrante brasileiro. Grande leva de brasileiros começou no meados dos anos 80 por causa da crise econômica no Brasil, a inflação rompante. Os brasileiros que vieram eram brasileiros muito jovens. Por quê? Porque achavam que não tinham condições de viver no Brasil, não tinha emprego, inflação terrível, né? E achavam que aqui teriam melhores condições de vida. Foi uma época muito boa para o imigrante, principalmente depois da reforma das leis de imigração feita pelo presidente Ronald Reagan em 1986. Ele permitiu que as pessoas que estavam aqui indocumentadas se legalizassem, desde que provassem que estavam trabalhando nas plantações, nas lavouras, né? Então muita gente se legalizou, eu conheço muitas brasileiras e brasileiros que conseguiram se legalizar dessa forma, que hoje são cidadãs e cidadãs ativos da comunidade americana e brasileira, entendeu? Quer dizer, foi um ganho para o país. E assim os novos imigrantes do século XX se integravam aos Estados Unidos e com todas as dificuldades comuns no início de uma nova vida, conquistavam seu espaço no país. O dia 11 de setembro de 2001 mudou tudo.
O atentado terrorista que derrubou o World Trade Center em Nova York danificou seriamente a relação entre o governo americano e o imigrante. O governo Bush fechou as portas para a imigração. Mas Barack Obama assumiu a presidência em janeiro de 2009, determinado a mudar este quadro. O governo Obama, graças a Deus, aliviou essa tensão. Não resta dúvida, há uma diferença enorme entre os dois governos. É um governo aberto, você conversa com o governo, você discorda do governo. Mas é o governo que mais deporta imigrantes. Obama recebeu duras críticas por levantar a bandeira pró-imigrante em sua campanha eleitoral, sem conseguir realizar suas promessas logo no início do seu primeiro mandato. O que melhorou é que eu acho que a força das pessoas brotou. Porque chega um ponto que você já não tem mais medo de ser deportado, você não tem medo de ser presa, você não tem medo de ser denunciada. Por uma questão de sobrevivência, para você poder manter a sobrevivência da sua família, você acaba gritando. Foi o que os estudantes fizeram. No dia 15 de junho de 2012, a administração Obama anunciou uma medida que mudou radicalmente o quadro da imigração nos Estados Unidos, DACA, ou Ação Deferida para Jovens Imigrantes. Eu literalmente comecei a chorar, eu não acreditei, eu peguei o telefone, eu liguei pro Marconi Ninguém na hora. Ninguém esperava isso? Marconi, eu tô ouvindo, ele falou, tá ouvindo. Eu falei, eu não acredito. Não. Ninguém nem imaginava que isso poderia acontecer. Era um círculo muito pequeno que sabia que ele estava com essa intenção e que ele ia anunciar isso naquele dia 15 de junho de 2012. O DACA é uma espécie de perdão provisório que o presidente fez. Jovens que chegaram nos Estados Unidos antes dos 16 anos de idade, que estão permanentemente aqui nos últimos 5 anos, que estudaram nos Estados Unidos, que terminaram a high school, ou que estão na high school atualmente, têm direito a dar entrada no que eles chamam de Deferred Action, que é o DACA, pegar uma autorização de trabalho que é válido por 2 anos. Fica dentro dos Estados Unidos por 2 anos com essa autorização de trabalho, Social Security, não pode ser deportado, e o presidente disse que depois de 2 anos vai renovar novamente. Bruna é uma estudante brasileira que conseguiu se regularizar a partir da ação deferida para jovens imigrantes. Ô Bruna, você lembra da sua chegada aqui? Lembro, tinha 6 anos de idade. No começo foi difícil, porque eu não sabia a cultura, eu não falava inglês. Comecei já a ir pra escola em setembro, eu vim em julho. Então foi bem esquisito, mas aí com o tempo, né, fui acostumando, demorou um pouquinho. Bruna sempre gostou de estudar e pesquisava ela mesma uma forma de se regularizar nos Estados Unidos. Os pais dela, Lindomar e Maria, preocupados com o futuro dos filhos no país, também buscavam informações sobre novas medidas governamentais que pudessem ajudar os imigrantes. Foi quando descobriram o DACA. Ela já estava para desistir, querendo fazer a faculdade dela no Brasil. E eu meio que pedi para ela esperar um pouco, né? Eu falei assim, não, espera porque vai ser alguma coisa. Aí quando apareceu tudo, eu falei, ó, não falei para você esperar? Você tinha uma esperança, é isso? Sim, tenho sempre. Quando descobriu que se encaixava no perfil, Bruna começou a buscar a sua regularização. Foi um processo difícil e demorado, mas com apoio e força de vontade, Bruna conseguiu tudo o que queria. Hoje eu tô com meu social, carteira de trabalho, tô agora em caminho para pegar a carteira de motorista e tô trabalhando. Lindomar e Maria ficaram super orgulhosos com a determinação da filha. Espero que sirva de lição para ela também, que ela possa ajudar o próximo. Que é bom, muito importante você estender a mão pro próximo. Eu até me emociono um pouco, mas é muito louvável. Orgulho de vocês, né? Ela é boa estudante, estuda bem, vai bem na escola, é louvável. Apesar de estar no último ano de high school, Bruna já tem experiência para aconselhar aqueles que buscam uma regularização através do DACA. Você pretende ajudar as pessoas agora? Sim, eu quero. Sim, porque é difícil. No próximo bloco, a chegada da nova regra do perdão para os imigrantes e ainda hoje a nova reforma imigratória que está por vir. Deputados, senadores que antes eram contra imigrantes, hoje em dia já são a favor de imigrantes. O Planeta Brasil segue seu programa especial sobre as novas normas imigratórias dos Estados Unidos. 4 meses depois do anúncio da ação deferida para jovens imigrantes, o povo norte-americano foi às urnas escolher seu novo presidente.
A reeleição de Obama mostrou claramente o poder dos imigrantes, suas famílias, seus descendentes e seus aliados. Desde as eleições passadas, de dia 6 de novembro, a eleição presidencial, que o imigrante foi às urnas, que a situação tem melhorado ainda mais para o imigrante. Então, deputados, senadores que antes eram contra o imigrante, hoje em dia já são a favor de imigrante. Eu conheço deputados republicanos e democratas que antes não queriam falar sobre imigrante. Tem uma deputada que me disse uma vez que projetos de lei em favor do imigrante era como um fio de alta tensão. Você não poderia tocar. Hoje em dia, eu já tive até café com ela depois das eleições de 6 de novembro. E é óbvio que eles veem a contribuição financeira que o imigrante dá para o Estado, né? Isso é primordial. A comunidade brasileira tem hoje um número expressivo nos Estados Unidos, principalmente no estado de Massachusetts, maior concentração de compatriotas aqui na América. A força desta comunidade brasileira fez com que o governador de Massachusetts, Deval Patrick, desse mais atenção ao nosso país. A presidente Dilma veio aqui em Boston, foi recebida na porta do Palácio do Governo. Eles só abrem a porta do Palácio 2 vezes a cada 4 anos. Uma quando o novo governador entra e quando o atual governador que termina o mandato sai. Então, existe uma aproximação do consulado de Boston, consulado do Brasil em Boston e o governo do estado muito grande. Então, eles precisavam ou eles queriam de um brasileiro no alto escalão do governo e, graças a Deus, eu fui o escolhido. Como o governo que você trabalha vê o imigrante hoje? Ele vê o imigrante como uma contribuição para o estado. Na realidade, o governador que eu trabalho, ele é o primeiro governador negro da história de Massachusetts e o segundo dos Estados Unidos. Ele conta uma história que ele lembra quando ele foi para uma universidade aqui em Boston, porque ele nasceu em Chicago, a polícia sempre parava ele na rua porque ele era um dos poucos negros da universidade. E ele diz que quando ele vê um imigrante hoje em dia, sendo parado pela polícia ou qualquer coisa nessa área, ele lembra dele, que mesmo sendo americano, ele era parado pela polícia só pela cor dele. Então, ele foi procurador de direitos civis nos Estados Unidos, na época do presidente Clinton. Então, na realidade, ele é uma pessoa pró-imigrante. O time pró-imigrante vem aumentando. O advogado de imigração William Joyce faz parte desta equipe. Ex-juiz de imigração, ele hoje doa seu tempo e conhecimento para auxiliar a comunidade imigrante através do seu programa de rádio, que vai ao ar todas as quartas-feiras. Márcia Shannon é uma brasileira que trabalha há anos como coordenadora do escritório do Dr. Joyce. Ela que organiza todos os processos relativos a casos de imigração. A gente via que havia uma falta de instrução muito grande. E daí foi vindo a necessidade e a gente começou a pensar em como informar o público mais. Porque o público informado, o seu cliente informado, ele só tem a te ajudar. Um dos temas do programa de hoje foi uma modificação num dos aspectos da lei imigratória anunciada pelo presidente Obama em janeiro deste ano. Até o ano passado, quem entrava nos Estados Unidos sem visto e mais tarde requisitava seu green card por ter se casado com um cidadão ou cidadã ou por terem pai ou mãe americanos, tinham que voltar ao seu país de origem para obter o waiver ou anistia de sua situação irregular. E só então dar entrada nos papéis de residência permanente. Era um processo que durava no mínimo 6 meses, muitas vezes mantendo as famílias separadas por longo tempo. Como, por exemplo, o casal Rita e Steve. Rita chegou aos Estados Unidos para juntar dinheiro e pagar uma dívida com uma faculdade no Brasil. Acabou conhecendo o americano Steve na escola de inglês onde trabalhava, e a sua história teve uma mudança inesperada. Nós nos conhecemos e começamos a nos encontrar, e aí ele me convidou para morarmos juntos em 2007 e me apresentou para a família toda. E em 2007 mesmo nós nos casamos, em outubro. Tudo mudou, aquele sonho de voltar para o Brasil de um ano foi todo transformado. Depois do casamento e do nascimento da filha do casal, Sofia, Rita resolveu dar entrada no Green Card, mas tinha receio de todo o processo e da necessidade de voltar para o Brasil. Como muitos imigrantes aqui nos Estados Unidos, um medo, né, de ter que ir no Brasil e às vezes não poder voltar. Né, devido a ter vindo pelo México. Então, eu tinha muito medo de começar a aplicação do meu documento e ter que ir no Brasil e não poder voltar. Era, de fato, um processo cheio de incertezas, que poderia deixá-la longe dos Estados Unidos durante muito tempo.
como é o caso de um dos casais que a Heloísa ajuda com a sua ONG. Nós temos um casal que está separado há 5 anos, eu acho, ou mais, ou 6. Ele é americano, está aqui, ela é brasileira, foi para o Brasil, não consegue voltar. E os papéis na imigração não andam. Apesar do risco, Rita resolveu enfrentar o medo e dar entrada nos papéis. A petição de Green Card por casamento foi aprovada e Rita voltou ao Brasil para aguardar o waiver, a anistia de sua entrada sem o visto no país. Foi um momento muito difícil, porque eu tive que renunciar a tudo aqui nos Estados Unidos, né, e deixar tudo para trás. Inclusive o meu esposo, ele ficou aqui, que ele não pôde ir na época, porque um tinha que trabalhar para segurar, né, a casa. Steve teve que se distanciar da mulher e da filha de 2 anos de idade. Se desfez do apartamento e foi morar com familiares enquanto juntava dinheiro para sustentar a família. It was difficult. I mean, we had planned on this. We talked a lot about it before the process, but we knew what it was going to be like, and we knew it was going to be difficult. We tried to talk to each other every day by telephone or on the computer, by webcam, but it was still difficult not being with my wife and my daughter for a while. Depois de entrevistarem Rita, Steve e até Sofia, Rita continuou no Brasil esperando a resposta. Caso sua aplicação fosse rejeitada, ela teria que esperar 10 anos para voltar aos Estados Unidos. Mas por não ter nenhum antecedente criminal, nunca ter tido problemas com imigração e por estar legitimamente casada com Steve, o processo da Rita, depois de 5 meses, teve um final feliz. Foi um sonho. Quando eu recebi a notícia, a minha advogada me ligou e o Steve me enviou e-mail. Nossa, assim, eu falei, meu Deus, sabe, agradeci muito, como valeu a pena tudo que nós passamos, né? E esse sonho se tornando realidade, e aquilo eu fui recebendo vários e-mails da família dele, dando parabéns, estavam ansiosos por eu estar retornando. E minha família no Brasil ficou super feliz, porque eles estavam lutando, torcendo, né, para tudo der certo, para a família voltar a realmente ficar unida novamente, né? Um processo longo e sofrido que, com a alteração instituída agora em janeiro, não vai mais ser necessário. Para a pessoa que é casada com um cidadão americano que não tem ordem de deportação, ela pode sim aplicar para o waiver, o perdão aqui dentro dos Estados Unidos. Tudo é preparado aqui. Então acabou aquele pesadelo de ir para o Brasil e de não ter a certeza se vai voltar como aconteceu comigo. Então tudo ficou mais fácil. Desde março deste ano, os waivers ou anistias estão sendo processados dentro dos Estados Unidos. Depois de obtido o waiver aqui mesmo, a pessoa retorna ao seu país de origem para dar entrada no processo consular do visto de residente, algo que dura em torno de 2 semanas. Um grande passo para todos os imigrantes, antecipando a reforma imigratória que está por vir. Mas isso é assunto do próximo bloco. O primeiro debate, o primeiro momento é nesse primeiro semestre do ano. Planeta Brasil está de volta e agora chegou a vez de falar do assunto mais importante dos últimos anos para o imigrante residente nos Estados Unidos, a reforma imigratória. É uma mudança que ela supostamente não deverá acontecer em alguns setores, mas em vários setores, várias áreas da imigração. Por isso a palavra reforma. Poderia ser só uma lei, mas na verdade a gente está falando de uma reforma. Então quando se fala em reforma, é reformar tudo. Na época do presidente Bush, já no final do segundo mandato dele, ele queria passar uma reforma migratória. Naquela época, o senador Kennedy, que infelizmente morreu, representava Massachusetts e era um dos grandes campeões de reforma migratória, escreveu um projeto de lei. E o projeto de lei não foi à frente porque o Senado e a Câmara não quis aprovar nenhum projeto. Então eles estão utilizando um pouco daquele texto, um pedaço daquele texto e adaptando para um novo texto. 4 senadores republicanos e 4 senadores democratas, apelidados de Gangue dos 8, são os responsáveis pela redação do projeto de reforma imigratória, apresentado em meados de abril. Mas o que existe dentro desse projeto? O Marconi nos explica os principais pontos. Qualquer projeto de reforma migratória para eles tem que fechar a fronteira dos Estados Unidos para as pessoas não cruzarem mais para cá. Aumentar a segurança, armas, homens que trabalham na fronteira e tudo mais. A segunda coisa, o que eles chamam de Interior Enforcement. E isso é o quê?
é fazer com que aqueles patrões que contratam imigrantes indocumentados sejam punidos. A última é a legalização. A legalização, visto de trabalho para aqueles que se qualificam, que estão dentro dos Estados Unidos para se legalizar. O visto de trabalho dará ao imigrante a possibilidade de ter uma carteira de motorista, um número de Social Security e a liberdade de ir visitar o Brasil quando quiser. Ou seja, uma vida completamente regularizada nos Estados Unidos. A grande questão será, esse visto de trabalho dará a possibilidade para Green Card ou não? Esse é o conflito maior, você acha, dessa reforma? Esse é o conflito maior, porque o consenso existe que reforma migratória precisa acontecer, que visto de trabalho precisa ser dado para o imigrante sem documento, mas a grande divisão atualmente, tanto dos dois lados, republicanos, democratas, Câmara e Senado, existe de, depois desse visto, você vai ter Green Card ou não? O projeto que o presidente Obama tem escrito dá um visto de trabalho por 8 anos para o imigrante, e depois desses 8 anos você teria possibilidade da entrada no seu Green Card. Durante todo esse período de aprovação, o que a comunidade pode fazer para tentar expandir essa reforma e deixar essa reforma de uma forma mais positiva para eles? Contactar o seu deputado e contactar o seu senador federal. Isso é muito importante. Vai a uma ONG dessas que trabalham com imigrante, procura essas pessoas, existem passeatas que estão acontecendo, existem protestos que estão acontecendo, você pode ligar, você pode mandar e-mail, porque políticos aqui nos Estados Unidos prestam atenção àqueles que moram no seu distrito, mesmo que você não vote. Você pode mandar um e-mail dizendo o que você gostaria de ver no projeto de reforma migratória e eles prestam atenção naquilo. Então, esse negócio de ficar em casa, sentado, assistindo a televisão, esperando com que a reforma migratória não venha, não. Você quer, você tem que participar. As pessoas estão muito envolvidas nas necessidades pessoais dela. E existem várias outras pessoas que já resolveram a situação. Então, não estão interessadas, mas esqueceram que já não tiveram documento. De ajuda. Que tem outros que precisam de ajuda. Então, se você hoje vota, é cidadão naturalizado, maravilha. Faça isso, vá às urnas por aqueles que não podem fazer o mesmo. A melhor forma de envolver toda a comunidade é informando. Então preste atenção, porque agora vamos contar como o imigrante deve se preparar para esta reforma que está por vir. A começar pela língua. Um dos requisitos para a regularização do imigrante é estar com o inglês em dia. E também ficar sempre alerta em relação ao pagamento de imposto de renda. Qualquer projeto federal que passar, isso é 100% de certeza, você vai ter que pagar o que eles chamam de back taxes, que é os seus impostos de rendas atrasados. Mais uma dica, independente do seu status imigratório, tenha seu passaporte em mãos. Geralmente, se você está nos Estados Unidos, você pode pedir o seu passaporte através do consulado, né? Já ter a certeza que você não tem nenhum problema criminal. Se você teve um problema criminal, você pode ir na corte, no fórum da sua cidade e pegar o que eles chamam de dismissal notice, que é aquela carta já dizendo que aquele problema que você teve foi resolvido. Porque tudo isso vai ser necessário anexar a um processo quando a legalização chegar. Também é fundamental encontrar um advogado de confiança. Uma boa opção é procurar membros da Associação de Advogados de Imigração chamada AILA. Os advogados William Joyce e Vincent Lau, o último presidente dessa associação na região de New England, dão os detalhes. The government sees AILA as a group of reputable attorneys who are out to help the immigrant community, and so they're willing to communicate with AILA attorneys, and they're willing to communicate with AILA. Sometimes they may even ask them, well, how do you think this law will impact the community? And we're able to give feedback. A lot of people are getting very frustrated. They've been here for years, haven't been able to straighten out their situation. But if it's going to happen, this is the year. So stay tuned. A ideia do presidente Obama é passar uma reforma migratória e ele sancionar até o verão, até junho ou julho. Depois disso, a gente não sabe se vai acontecer ou se não vai acontecer. O primeiro debate, o primeiro momento é nesse primeiro semestre do ano. Eu diria para as brasileiras e para os brasileiros que estão ouvindo, a gente, nesse minuto, saia de dentro de você, porque a gente não está sozinho, você não está sozinho, você não está sozinha. Se a gente se der as mãos, nós vamos ser muito mais fortes do que a gente é sozinha.
Esperamos que essas informações tenham ajudado. Fiquem sempre atentos às novidades desta reforma e não esqueçam de se preparar para o que vem pela frente. Um bom final de semana e até o próximo Planeta Brasil. Tchau!